Embora após a época de Wren e Newton houvesse um novo mundo secular em construção, durante o século XVIII havia ainda um interesse pelas máximas da harmonia musical de Palladio na construção. Em 1736 surgiu o livro de Robert Morris, intitulado Aulas de Arquitetura compostas por regras baseadas em proporções harmônicas e aritméticas na construção. As ideias expostas nessa obra seguiam a teoria de que, exatamente como existem apenas 7 graus na música que podem ser discernidos pelo ouvido humano, assim também existem apenas 7 formas compostas de cubos apropriadas à elegância e à beleza. De acordo com Morris, 1 era o cubo perfeito, 1 e 1 meio, 1 o cubo e meio, 2 1 2 cubos colocados lado a lado, 3 2 1 6 cubos perfeitos, 5 4 3 60 cubos e 6 4 3 72 cubos. As proporções harmônicas consistentes que são visíveis hoje em muitas casas georgianas atestam seu poder sobre as mentes de muitos arquitetos seculares, especulativos do século XVIII. Todavia, por mais imperfeita que sua interpretação da geometria sagrada possa ter parecido ser, esses arquitetos ainda reconheciam que, para se criar harmonia, deve-se começar com uma estrutura geométrica sobre a qual se deve preparar um desenho. No século XIX, muitas das ideias dos séculos anteriores haviam sido rebaixadas a uma mera cópia. Os únicos arquitetos que trabalharam com forças reais foram os engenheiros civis, tais como Thomas Telford e Isambard Brunel, e mais tarde Gustav Eiffel e Louis Sullivan, que produziram edifícios e estruturas cujas proporções foram exigidas pelas restrições da engenharia. Seus contemporâneos, nesse ínterim, contentaram-se, em geral, em desenvolver cópias servis de estilo mourisco, gótico, romântico, bizantino, paladiano, paladano, neorrenascentista ou pior, misturas e sínteses bizarras desses estilos. As melhores dessas misturas figuram hoje como maravilhosos monumentos idiosincráticos, os predecessores espirituais da Disneylândia. As piores sucumbiram há muito tempo ao martelo do demolidor. A arquitetura sagrada do século passado foi principalmente imitativa. Pilhas enormes como o Sacré-Cœur de Paris, erigido para comemorar o esmagamento da Comuna Anarquista de 1875. Incorporaram a geometria, mas como as igrejas decoradas em todos os detalhes, como as de Pugin, pouco tiveram de místico em seu planejamento. A pesquisa sobre esses assuntos é insuficiente. Todavia, pode-se dizer com alguma certeza que um grande número de igrejas que brotaram entre o proletariado urbano foi desenhado simplesmente como exercícios. Cidades como Swindon e Crewe, dormitórios para funcionários explorados de rodovias, foram erigidas com o mínimo de custo e de planejamento, e assim também o foram seus templos espirituais. No outro lado da moeda, no reino do verdadeiramente oculto, o século XIX foi algo como uma renascença, livre do temor da Inquisição, tendo o poder da Igreja sido quebrado pela revolução política e por brechas científicas. Os praticantes das velhas ciências ocultas puderam sair à luz e expor suas teorias e suas descobertas. Surgiu um grande interesse pela astrologia, pelo espiritualismo e por todas as espécies de magia. Necromantes como o mago francês Eliphas Lévy puseram em prática evocações dos espíritos dos mortos e publicaram livros com os seus resultados.
Na sua magnífica obra transcendental, Magic, Its Doctrine and Ritual, ele descreve em detalhe a evocação do espírito de Apolônio de Tiana, o grande milagreiro pagão da antiguidade. Neste ato, o sinal do pentagrama foi escavado sobre o mármore branco de um altar, trazido especialmente com esse objetivo. Depois de vários ritos, um ser foi conjurado, mas a magia de Levi não pôde controlar esse espírito e ele se perdeu. Uma tal descrição de uma operação mágica não poderia ter sido publicada antes do século XIX. Era tal a falta de fé no poder da cristandade que muitas ideias frescas foram postas em circulação. Muitos desses conceitos provieram do conhecimento antigo. Na arquitetura, muitos segredos maçônicos e geomânticos antigos foram divulgados em 1892 com a publicação de Arquitetura, Misticismo e Mite, de W.R. Letby. 5 anos depois, William Stirling publicou anonimamente sua obra-prima incomparável, The Canon, que expôs as conexões entre a arquitetura dos antigos e a revelação mágica e escritural. Pela primeira vez na história, muitos mistérios ocultos foram publicados de maneira facilmente compreensível. Os segredos maçônicos, que durante muitos anos haviam vazado aos poucos em vários livros, foram pela primeira vez amalgados com o conhecimento diversificado, que então era colhido dos 4 cantos do mundo por antropólogos e folcloristas. The Secret Doctrine e Isis Unveiled, livros de Madame Blavatsky, trouxeram muito conhecimento esotérico oriental e egípcio para uma forma facilmente consumível pela mente ocidental. Na verdade, a influência do seu pensamento teosófico exerceu uma profunda influência sobre o século XIX, desde os escritos e a arquitetura de Rudolf Steiner até os edifícios modernos do grupo de Stiss, e até mesmo por meio da doutrina das raças originais, as teorias racistas dos nazistas alemães. A Ordem Ocultista da Aurora Dourada e os seus muitos grupos paralelos também tornaram disponível muito do conhecimento metafísico arcano dos mágicos antigos e medievais. Combinados com essa grande revitalização do conhecimento oculto, os grandes progressos em ciência e tecnologia apresentados nos séculos XIX e XX tornaram possível investigar a estrutura física subjacente da matéria e da geometria orgânica dos reinos vegetal e mineral. Todavia, o leitor verá que estamos numa época materialista, de maneira que, embora esses princípios arcanos tenham sido publicados, sua publicação à vida cotidiana foi e é feita de maneira velada. Os princípios da geometria sagrada, não obstante, sejam muito bem conhecidos a essa altura, carregam consigo o poder antigo e sua aplicação ainda produz o efeito desejado. Todavia, essa crença infelizmente tem hoje o interesse de apenas uma minoria. A maioria das pessoas a ignora. Na verdade, sua recíproca também é verdadeira. No começo do século XX, o culto da iluminação tornara impossível a um arquiteto admitir que ele estava trabalhando segundo princípios esotéricos. Assim como a geomancia fora em grande medida extirpada e por toda a parte da superfície da Terra fosse considerada igualmente profana, assim também a geometria sagrada foi vista apenas como uma aderência supersticiosa e um sistema sem valor algum para a tradição. De fato, as coisas foram ainda mais longe. A maioria dos arquitetos não estava consciente de que havia uma tradição. Um livro típico do período, Dicas para Construir uma Igreja, de Henri Per Markel, 1905, apresenta um guia muito insuficiente das medidas canônicas. Seu conhecimento da geometria sagrada era mínimo, mas conseguiu,
escrever uma obra influente sobre construção de igrejas. Por volta de 1905, só os arquitetos versados no saber maçônico antigo, ou de fato, os franco-maçons praticantes, estavam interessados nas sutilezas da geometria canônica. Muito do interesse passou para teóricos arquiteturais acadêmicos, como Le Tabai. Maskell escreveu: nossos predecessores acreditavam muito naquilo que a psicologia moderna chama de mente subconsciente. O sentido interno fazia todas as avaliações inconscientemente. Devemos reconhecer que essa crença era justificada, via de regra, em suas obras, mesmo nos assuntos mais abstrusos da acústica e da ventilação. Essa afirmação naturalmente não faz sentido. Não se erige por meios inconscientes uma catedral como a de Salisbury, com uma torre de 400 pés que resistiu por 700 anos. Edifícios como esse são o resultado de uma avançada tecnologia de arquitetura, planejados de acordo com os princípios seguros da geometria. Por volta do começo deste século, a ideia de progresso demonstrada tão convincentemente por avanços tecnológicos como as telecomunicações, a luz elétrica e os veículos a motor, tornou impossível o fato de que os construtores da Idade Média tivessem possuído planejamentos inteligentes. As plantas de execução dos arquitetos medievais repousam esquecidas nas bibliotecas das catedrais, de maneira que a teoria do inconsciente era uma desculpa conveniente. As ideias psicológicas de escritores como Maxwell devem ter sido condicionadas pela obra recente de psicólogos como Jung. Em sua obra mais antiga, Jung discute as fantasias experimentadas por um médium histérico que ele estudara. Em Sobre a Psicologia e a Patologia dos chamados Fenômenos Ocultos, expôs pela primeira vez os conceitos de arquétipos e inconsciente coletivo. Jung descobriu que determinados padrões geométricos e simbólicos tendiam a recorrer espontaneamente nos desenhos, nas pinturas e nos sonhos dos seus pacientes. Os conceitos antigos dos filósofos gnósticos e dos cabalistas cristãos, especialmente o seu simbolismo, ocorrem espontaneamente ao longo de todas as suas obras. Ele acreditava que esses padrões ocultos fossem, por conseguinte, imagens espontâneas nas mentes das pessoas. Escritores como o místico Jacob Boehme, que viveu no século XVII, expressaram-se longamente sobre símbolos geométricos e alquímicos, que para Jung eram tão importantes para a Idade Moderna quanto os postes com letreiros para a geografia da mente, exatamente como eram no século do Bob M. os símbolos do princípio divino. Essas ideias foram retomadas por escritores como Maxwell, que via no simbolismo das catedrais a atuação insensata de autômatos ignorantes, levando à frente a sua tarefa de uma maneira inconsciente. Jung mostrara que os padrões arquetípicos gerados espontaneamente correspondiam com perfeição ao simbolismo tradicional da geometria sagrada, de maneira que aquela interpretação era inevitável. O núcleo da corrente ortodoxa da geometria sagrada fora relegado aos livros e às revistas de corpos ocultistas e às teorias de indivíduos excêntricos como Claude Bragdon e Antoni Gaudí. Antoni Gaudí é uma figura importante, se não enigmática, na arquitetura moderna. Católico romano devoto, Gaudí considerava toda ação um ato de piedade, e não menos a sua arquitetura. Mas por conveniência, do que por fundamentação lógica, os historiadores da arte categorizaram suas obras únicas de fantasia canônica no saco de gatos do Art Nouveau. Os escritores tenderam a enfatizar o bizarro ou o aspecto inovador da sua obra,
em detrimento da tradição canônica dentro da qual ele operava conscientemente. Embora sublinhem as incrustações orgânicas, os azulejos policromados, os bonecos de cacos de cerâmica, os ferros retorcidos e as paisagens de pesadelo são um sistema de geometria sagrada cujas origens podem ser remontadas ao adtriângulo medieval da Catedral de Milão e aos esquemas proporcionais de Vitrúvio. Diferentemente de muitos outros expoentes da geometria sagrada moderna, Gaudí era totalmente ortodoxo em suas crenças religiosas. Era católico romano, com uma devoção especial ao culto da Virgem. Em cada um dos dias da sua longa vida, ele assistiu aos serviços religiosos apropriados. Nos últimos anos, chegava a caminhar muitas milhas para fazê-lo. Naturalmente, seu ponto forte era o desenho de igrejas, embora também tivesse desenhado muitos blocos de apartamentos. Acreditou-se que um deles, a Casa Mila, seria a base para uma vasta esfinge da Virgem. Essa singularidade, todavia, nunca foi completada, pois a construção coincidiu com a sublevação anarquista de 1909, quando muitas fundações religiosas foram alvo de ataques impiedosos dos insurrecionistas anticlericais. Após a repressão sangrenta da sublevação, o patrono de Gaudí temeu uma outra revolução, talvez mais bem-sucedida, e resolveu não mais marcar sua propriedade com esse estilo. A comuna anarquista que se bateu contra a cidade durante o ano de 1936 realmente atacou igrejas, mas poupou a Casa Mila, de maneira que sua recusa se mostrou realista. A obra-prima de Gaudí, cuja construção ainda está em andamento, foi o Templo Expiatório da Sagrada Família. Esse edifício enorme, que levará um outro século para ser completado, foi concebido como um símbolo do renascimento cristão da cidade de Barcelona. Gaudí trabalhou muitos anos no projeto, que ainda era fragmentário por ocasião da sua morte em 1926. Seus planos e modelos foram grandemente destruídos durante a Revolução Espanhola dos anos 1930, mas seus seguidores reconstruíram-nos posteriormente, a partir de material já publicado. Pretendia-se que a Sagrada Família fosse a progressão lógica da arquitetura gótica, libertada do flamboyant, com a utilização de técnicas modernas para evitar a necessidade de expedientes estruturais, tais como os arcobotantes. De fato, o interesse de Gaudí pela geometria esotérica fez dele um dos primeiros arquitetos dos tempos modernos a empregar o arco parabólico, e por essa razão, seus edifícios contêm aquilo que à primeira vista parece ser um conceito ridículo: pilares inclinados. Estes pilares, todavia, são o resultado de se considerar a construção de um edifício como um todo, que integra mecânica e organicamente todas as partes de maneira que ela ecoe espiritualmente, se não funcionalmente, a natureza abrangente da arquitetura gótica. Diferentemente dos edifícios copiados, a Sagrada Família enquadra-se verdadeiramente na tradição da geometria sagrada, porque utilizou esse sistema para determinar as suas formas. Essas formas, verdadeiramente modernas para a época, devem pouco ou nada aos estilos passados, e por causa da sua geometria subjacente, são adequadas ao propósito para o qual foram planejadas. Este fato, e não a forma externa, separa a arquitetura realmente sagrada da arquitetura meramente inventada ou derivada. Na mesma época em que surgiram as maiores obras de Gaudí, as ideias do revestimento dos Rosa-Cruzes e as descobertas teosóficas de Madame Blavatsky estavam sendo sintetizadas pelo gênio oculto de Rudolf Steiner num sistema novo, a antroposofia. Nem magia,
nem religião. A antroposofia pretendia ocupar um novo nicho entre o artístico e o místico. Steiner, fundador e mentor do Credo, construiu uma sede que era uma reprodução do espírito dos templos antigos, em tudo menos no nome. Incorporando uma geometria sagrada verdadeira, esse templo, conhecido como Goetanum, era a culminação de muitos anos de pesquisa. Em 1911, Steiner pronunciou uma conferência intitulada The Temple is Man, em que discutiu os princípios que subjazem aos templos da antiguidade. Todavia, diferiu do historicismo usual dos seus contemporâneos, pois não falava só dos templos antigos, mas também dos do futuro. Estes, entre os quais se incluía o seu Goetheanum, embora na época fosse conhecido como Johannesbau, deveriam diferir dos templos antigos no fato de serem emblemas do homem que recebera o Espírito em sua alma. Em 1914, em Donauersche, na Suíça, Steiner iniciou a construção do seu magnum opus, o projetado Johannesbau. Na época, passara da teosofia à nova antroposofia e, por conseguinte, os símbolos que pretendia utilizar eram considerados obsoletos. Tendo extraído da teoria do mundo de Goethe, a direção de sua nova arte antroposófica modificou o nome do templo para Goetheanum. Steiner acreditava que o Goetheanum era um desenvolvimento do desenho do templo que provinha da antiguidade até sua época por linha direta. Suas ideias enquadravam-se perfeitamente na tradição que esbocei nos primeiros capítulos. O templo como um símbolo do corpo do homem. Para o Goetheanum, erigiu-se toda uma teoria corrente da evolução espiritual simbólica da arquitetura. Desde os tempos antigos, afirmou Steiner, até a época do Templo de Salomão, reinou o princípio humano. Várias características de sua maneira de ser foram expressas no templo. À época de Cristo, o arco e o domo simbolizavam a encarnação do vivo e a excarnação do morto, e as catedrais góticas, baseadas no padrão da cruz, simbolizavam o sepulcro de Cristo. Steiner acreditava que, no período medieval tardio, brotara um novo estilo de arquitetura que pretendia abranger toda a humanidade e levá-la a um Cristo subido aos céus. Todavia, esse edifício sobreviveu apenas na poesia, o perfeito castelo do Graal. Foi na direção desse símbolo ideal que Steiner trabalhou. O Goetheanum, construído, era uma estrutura de 2 domos que os incorporava de uma maneira sem precedentes. Como os templos pagãos antigos, estava orientado na direção leste-oeste, com entrada pelo lado oriental. Um desenho engenhoso, baseado no triângulo 3-4-5 pitagórico, serviu como base para esses 2 domos que simbolizavam não só a fusão dos princípios masculino e feminino, mas também a estrutura do cérebro humano. É nessa analogia que a geometria é especialmente engenhosa. No cérebro, a interseção focal dos 2 círculos que compõem a geometria básica do templo está o corpo pineal. Em termos ocultistas, esse órgão é a sede da alma, o antigo terceiro olho de nossos antepassados arcaicos. Steiner via a pineal em termos do Graal. Steiner disse várias vezes que as formas arredondadas, Art Nouveau, do Goetheanum foram exigidas por uma modificação na função de um templo. Na antiguidade, o homem tinha que encarnar e vir das esferas cósmicas à Terra, de maneira que o templo devia ser construído de forma retangular para que o ego divino aí pudesse residir. Na época moderna, todavia, o homem elevava-se do túmulo e se manifestava em sua forma etérea. Por essa razão, a forma arredondada era a mais apropriada. E também porque,
simbolizava antes o mundo orgânico do que o terreno. O templo foi feito de madeira, um material que se conforma à teoria goetiana da metamorfose. Infelizmente, a insistência de Steiner na madeira tornou o alvo ideal dos incendiadores que o queimaram no final de 1922. Como uma catedral antiga, o Goetheanum foi abarrotado de simbolismo esotérico. Janelas de vidro colorido com motivos adequados expunham a função simbólica do templo. Na entrada, a janela simbólica Ich schaue den Bau, eu contemplo o edifício, demonstrava que a elevação pretendia representar um homem em pé, apesar de o templo pretender ser um homem. Este planejamento esotérico como parte de um ethos consistente é típico de Steiner, o gênio místico. Quão atípico ele é em relação ao espírito moderno. Durante a carnificina da Grande Guerra, os artistas dos países neutros, como a Suíça e os Países Baixos, foram levados por aquele espetáculo atroz, a rejeitar a arte de uma era que gerara a lesão corporal dolosa da frente ocidental. Artistas desiludidos de Zurique organizaram um movimento anárquico chamado Dada, que rejeitou todo o conceito de arte e procurou deliberadamente infringir o convencional. Nos Países Baixos, que possuíam uma longa tradição da arte puritana, desenvolveu-se o novo movimento em arte e arquitetura, conhecido como De Stil. Baseado em linhas retas, desprovidas de adorno, o De Stil foi visto como uma rejeição dos anéis floreados do Art Nouveau, que os artistas acreditavam ser decadente, e das fantasias multifacetadas de Wendingen, a escola de arquitetura de Amsterdã, cujas estruturas espantosas ainda dominam partes de Amsterdã 60 anos depois. O De Stil foi conscientemente baseado em princípios metafísicos e em proporções geométricas. Alguns dos seus conceitos derivaram dos escritos de Spinoza, 1632-1677, filósofo místico judeu holandês. Spinoza acreditava que os objetos separados e as almas individuais não estão totalmente separadas, mas são aspectos integrais do ser divino. Ele escreveu que toda determinação é uma negação, que a definição das coisas só é possível se se disser o que elas não são. Isto envolve definir as coisas por seus limites, os pontos em que elas deixam de ser elas próprias e se tornam algo que não são. Da mesma maneira, nos muitos escritos teóricos de De Stil, a ênfase constante recai sobre as relações entre as coisas. A geometria subjacente é mais importante do que o ser físico. O arquiteto Theo van Doesburg e o pintor Piet Mondrian, as luzes condutoras do De Stil, acentuaram constantemente que seu objetivo era a recriação da harmonia universal. Como Spinoza, eles acreditavam que todas as emoções rompiam esse equilíbrio. Daí, se terem esforçado, através da aplicação da geometria sem adornos, por transcender as exigências temporárias no mundo. Spinoza afirmara que a saúde espiritual repousa no amor de uma coisa imutável e eterna. Mondrian escreveu: o que é imutável está acima de toda miséria e de toda felicidade. Equilíbrio. Por meio do imutável que existe em nós, somos identificados a toda existência. O mutável destrói nosso equilíbrio, limita-nos e nos separa de tudo o que não é nós. Este não é um sentimento comum entre os artistas modernos, pois tendemos a ver o pintor moderno como um indivíduo centrado em si mesmo. Todavia, Piet Mondrian
estava envolvido com o místico. Membro da Sociedade Teosófica Holandesa, tirou uma fotografia de Madame Blavatsky em seu estúdio. Artistas teosóficos estavam tentando criar uma nova ordem baseada na sabedoria antiga, mas num estilo totalmente moderno. Artistas como o pintor moderno Wassily Kandinsky e os compositores Chabrian e Stravinsky, todos eles inovadores extraordinários, também eram adeptos da crença teosófica. Além dessas influências místicas de Spinoza e Blavatsky, havia também o efeito do místico alemão contemporâneo Dr. Schleiermacher. Em 1916, quando a ideia de The Still estava sendo discutida, Schleiermacher vivia em Lauren, a mesma cidade em que moravam Mondrian e Bart van der Leck. Em 1915, foi publicado o influente livro de New Image of the World, de Schleiermacher, seguido pelos princípios plásticos da matemática no ano seguinte. Sua abordagem mística da geometria influenciou enormemente as ideias do novo movimento. Schleiermacher escreveu: "Queremos penetrar a natureza de maneira que a construção interior da realidade nos seja revelada." Baseado nesses conceitos místicos, um estilo aparentemente materialista e totalmente moderno é na verdade sublinhado por um ethos antigo, emergindo com a corrente do pensamento ocultista que subjaz à forma arquitetônica. A sensação geral, nos anos 1920, era a de que uma nova era que estava começando manifestava-se de diversas maneiras. Na Alemanha, levou à ascensão de Hitler e à nova ordem do nacionalismo. Na Rússia, os bolchevistas tentaram reestruturar a vida à imagem da filosofia marxista. Artistas rejeitaram o velho academicismo e voltaram, como a escola de Still, aquilo que consideravam formas geométricas puras, essenciais, desprovidas de ornamentos. Entre a proliferação de novos credos, a geometria sagrada platônica antiga ganhou novamente a superfície. Um dos maiores ourives do século XX, Jean-Paul Fourcade, criou obras verdadeiramente clássicas, cujas formas se baseavam nos sistemas canônicos antigos de geometria e de proporção. Numa carta enviada ao Comte Fleur, escrita em 1933, Fourcade explicou como descobrira o sistema que utilizava em suas xícaras e em seus vasos Art Deco. Mergulhei na matemática e bebi em Platão. O caminho estava aberto. Dele, aprendi os meios aritméticos, harmônicos e geométricos, os 5 famosos corpos platônicos, ilustrados por Leonardo: o dodecaedro, o tetraedro, fogo, o octaedro, ar, o icosaedro, água, e o cubo, terra. Os desenhos de Fourcade, muitos dos quais ainda sobrevivem, trazem como legenda a expressão tracé harmonique, figure de part, RV2, e demonstram o mesmo esforço pela harmonia universal eterna que encontramos em todos os períodos de empenho artístico. No mesmo veio de universalidade o sistema proporcional elaborado pelo arquiteto moderno Le Corbusier. Por volta de 1850, num período de relativo otimismo e na crença de que o governo já passara o seu momento crítico, Le Corbusier considerou ser terrível o fato de que a metrologia do mundo estivesse dividida em 2 campos opostos. As noções anglofalantes ainda aderiam ao sistema imperial inglês de medição, ao passo que o resto do mundo desenvolvido adotara, oficialmente pelo menos, o sistema métrico. Le Corbusier entendia que a proporção era a consideração fundamental dos arquitetos e dos construtores, e que a medida era um instrumento para facilitar a construção.
Diante de uma prática de edificação que operava ambos os sistemas na França e na América do Norte, voltou-se contra os problemas quase insuperáveis de trabalhar com dois sistemas incomensuráveis de medição. Para ultrapassar esta dificuldade e para estabelecer um meio de criar proporções harmônicas, Le Corbusier voltou ao cânone grego antigo da seção dourada. A partir dele, por muitos experimentos geométricos complexos, chegou a um sistema modular proporcional coerente, a que chamou modulor, o módulo da seção dourada. Como a geometria de Puyfourcade, a de Le Corbusier derivou de Platão e dos geômetras gregos, uma geometria que poderia ter sido atribuída a Albert ou a Wren. O modular foi concebido como um instrumento de medição. Como a geometria sagrada antiga, ele se baseava conjuntamente na matemática abstrata e nas proporções inerentes à estrutura humana. Um homem, com um braço levantado, fornece os pontos determinantes da sua ocupação do espaço: o pé, o plexo solar, a cabeça e as pontas dos dedos do braço levantado produzem 3 intervalos. Esses pontos estão numa série Fibonacci, uma série de razões da seção dourada. Dessa medida natural, deriva um complexo de subdivisões que constituem a essência do modular. Mas mesmo com um sistema baseado unicamente em razões, é preciso alguma medida inicial. Originalmente, Le Corbusier fez de seu ponto de partida um homem hipotético de 1,75 m de altura, a altura francesa, como afirmou depois. Os módulos desenvolvidos a partir dessa unidade provaram, infelizmente, ser de difícil manuseio e incomensuráveis com a vida cotidiana. Então, Le Corbusier decidiu procurar um ponto de partida melhor. Seu colaborador Pi observou que, nos romances policiais ingleses, os heróis, como os policiais, possuem invariavelmente 6 pés de altura. Partindo dessa altura inglesa de 6 pés, transferiu-a para o sistema métrico, 182,88 centímetros, e um novo modulador foi desenhado. Para sua satisfação e surpresa, as divisões desse novo modulador baseado na medida inglesa transferiram-se para figuras redondas de pés e polegadas, algo não surpreendente para um sistema natural de medida. Le Corbusier afirmou repetidas vezes que seu modulador derivado da medida de 6 pés fora baseado na escala humana, da mesma maneira como os geômetras provaram, especialmente na Renascença, que o corpo humano está proporcionalizado de acordo com a regra dourada. Essa abordagem, quase mística, surge em toda a obra de Le Corbusier, embora ele tenha sido educado e criado nos termos do materialismo do começo do século XX. Ecos do primitivo ethos do homem, como microcosmo, podem ser percebidos aqui e ali. A sua afirmação de que a arquitetura deve ser um algo do corpo, um algo da substância, bem como do espírito e do cérebro, incorpora perfeitamente a fusão do físico, do espiritual e do intelectual que tem sido característica da melhor arquitetura fundada na geometria sagrada. Le Corbusier falou repetidas vezes sobre flanar diante da porta dos milagres, e para abrir caminho, através dessa porta, voltou à seção dourada. Todo e qualquer objeto de seu escritório estava eventualmente posicionado segundo o modulor, um sistema rígido e inflexível, ligado a uma forma inconsciente de geomancia. Mas, embora fosse baseado em sólidos princípios antigos, a utilização rígida do modulor, para seja o que for, é apenas uma parte integrante dos métodos disponíveis. Com a tecnologia do mundo moderno, usa-se apenas o hemisfério intelectual do cérebro, rejeitando-se o hemisfério intuitivo.
Os geomantes e os geômetras de outrora sempre temperaram seus modelos geométricos com a intuição pragmática, mas a tendência moderna em todas as coisas consiste no extremismo, forçando um sistema à exclusão de todos os outros.